Ni hao, seus analistas de geopolítica, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um episódio do comandante Farinazo e do professor Ricardo Marcílio, acertei o nome dele, no Inteligência Limitada, falando da Ucrânia, o que é? Na Ucrânia, caso Trump patrocine a oposição na Ucrânia. Quem compõe essa oposição? Petro Poroshenko, né, que é o Petro Poroshenko. Poroshenko, que é o ex-presidente da Ucrânia. Ele é um dos principais líderes da oposição. Também, me fugiu o nome, né, mas tem uma moça também... A Bezuglova? Não é. É uma que também é do partido dele, mas que também é uma grande opositora ao Zelensky, que supostamente, aí, segundo a mídia americana, são os dois principais que estão negociando com o governo Trump, né? E aí a situação do Zelensky, possivelmente ele vai ser deposto, vai ser tirado. Provavelmente. E assim, ele alega, né, o próprio Varenazo falou, a Ucrânia é um país que é um dos países mais corruptos do continente europeu, não é por conta do Zelensky, já era há muito tempo, sim, inclusive, né? E houve várias denúncias aí, escândalos de corrupção nos ministérios, desvio de verbas. Não, tem um vídeo da Victoria Nuland, que era do National Endowment for Democracy, e ela explicando, né, quem são os políticos que eles colocaram no poder na Ucrânia depois de 2014, quem são os políticos que eram pagos pelos Estados Unidos. Mano, os caras admitem na cara dura lá nos Estados Unidos, sabe? Na cara dura. Tipo, assim, esses caras aqui são nossa gente. Então, porra. Até o próprio Elon Musk, né, que ele fala que ele vai querer fazer uma espécie de apuração para ver para onde foi parar o dinheiro que foi destinado aí para os ucranianos. Não sei se vai conseguir, claro, mas a situação do Zelensky pode ficar assim complicada. E assim, só para deixar bem claro, né, existe o real e o ideal. Na minha cabeça, o ideal é que, assim, óbvio que eu não acho que a Ucrânia deveria ter sido invadida, deveria ter o respeito à soberania territorial, mas existe a realidade. A realidade é que foi invadida e que possivelmente agora, sem o apoio dos Estados Unidos, e mesmo se tivesse o apoio dos Estados Unidos, não acho que a Ucrânia conseguiria reconquistar os territórios que foram dominados pela Rússia. Inclusive, a Rússia já sentou a mão, né? Tem a história do Trump lá falando, a Rússia quer sentar na mesa do maluco. O Trump parou com a ajuda, né, de inteligência para a Ucrânia e a Rússia já sentou a mão em bombardear a Ucrânia. Não esperou. Ou seja, na minha concepção, por mais triste que seja, a Ucrânia vai ter que aceitar ceder os territórios aí que foram invadidos pelo Putin. Professor, já notou uma coisa? Vilela, vocês já observaram uma coisa? A gente nem tá mais falando em admitir a Ucrânia na OTAN, né? A gente já tá pensando se vai existir a OTAN. Esse barco já foi. O Trump falou alguma coisa aí de criar uma OTAN nova, sei lá. É verdade. A gente não tá. Se fosse 6 meses atrás aqui essa conversa, não, ela não vai ser admitido. Agora nem se fala mais nisso. Eu me surpreendi ontem que eu vi, depois eu te mando, no UOL, né? O Sakamoto falando da missa de 7º dia, missa de corpo presente da OTAN. Acabou efetivamente a OTAN. Então é engraçado porque você pega no começo da guerra, aquelas declarações, lembra? A von der Leyen, vamos fazer a Rússia voltar ao século XIX, bem que a Rússia do século XIX era maior que hoje. Mas você vê que como essa gente não entende o que é geopolítica. São políticos provincianos, uma gente pequena, professor, porque se tivesse a visão, sabe, a visão macro das coisas, do que de como essas coisas estão entrelaçadas, não teriam entrado. Isso foi uma aventura, gente. Uma aventura mal feita. Essa é que é a verdade. Foi uma aventura mal feita e que, em função dessa aventura, a gente está num mundo completamente diferente. Porque eu vejo esse pessoal falando, agora o Putin celebrou bem a foto daquela. Eu acho cartão do BRICS, já tem um monte de coisa. Eu duvido que essa seja a verdadeira intenção dele. Essa gente vai partir para uma desdolarização, cara. Eu acho que isso é inevitável. Mas Vilela, aquele mundo que ainda existia um resto dele no começo, primeira vez que eu vim aqui, logo começou a guerra, aquele mundo não existe mais, gente. Isso eu também sinto, que o mundo não volta para o que era antes é difícil. Da guerra. E a gente sofre muito com isso, porque teu programa é mais diversificado, né? Aliás, é uma coisa que eu admiro em você, cara. Tu consegue se falar com todo mundo. Porque a gente é uma coisa mais nichada, né? E agora a gente tem um problema muito sério. Eu estava conversando com o professor, a gente tem um problema sério, que é explicar para as pessoas que muitas vezes no dia seguinte você tem que desdizer o que você disse hoje, porque as coisas mudaram. As coisas mudam o tempo todo. E é difícil você explicar que aquele mundo não vai voltar mais.
Aí tá mudando muito rápido. A gente tá vendo agora. Os Estados Unidos anunciaram que vão começar a fechar consulado, cara. Eu não sei, eu acho que a gente tá vendo aí a gente tá vendo a queda dos Estados Unidos, do Império de modo geral, mas é difícil entender qual que é o plano do Elon Musk, porque ele é que tá fazendo isso tudo, né? Ele, o Peter Thiel, aquela galera que controla o governo lá. É difícil entender por que eles estão fazendo isso. Tem toda essa desculpa de cortar gasto, que no fim é mais para eles terem acesso a um monte de informação e jogar esse dinheiro para eles. Mas por que eles estão reduzindo o tamanho do império dos caras, mano? É estranho, assim, bem estranho. Fogo, né? E assim, acho que de coisa relevante só, talvez o que tenha sido importante para o continente europeu é ter acordado, assim, a gente tem declarações do Donald Tusk, por exemplo, da Polônia, como eu falei, da Letônia, o Macron, percebendo que militarização é algo importante. Pós-década de 90, só investiram no welfare state e tal, e o setor militar é uma coisa significativa para a manutenção da soberania. A questão é que eles vão querer fazer isso justamente agora que estão atravessando uma crise econômica estrutural da União Europeia. Como o Fernandes falou, isso pode trazer consequências ainda mais negativas, porque assim, mas eles vão pegar com o bloco europeu. Da onde vai vir esse dinheiro? Pode vir com endividamento. O endividamento gera crise de credibilidade, pode trazer uma queda do euro. Entende? Então, os impactos é preciso fazer, é preciso. Mas os impactos econômicos eles podem ser graves e talvez até acelerar um crescimento desses governos mais ultranacionalistas aí. Sim. Um fortalecimento da AfD, do Vox, do Reform UK, por exemplo. Isso já tá rolando faz tempo, né? Esse AfD, que é o Alternative for Deutschland, que é o neonazismo na Alemanha, os caras bateram o recorde de votos. Isso está crescendo na Europa como um todo. O Chega lá em Portugal, o Vox da Espanha, está crescendo na Europa como um todo. E assim, a gente já viu esse filme, né? Literalmente, a gente já viu isso muitas e muitas vezes. Esse filme, que é a Segunda Guerra Mundial, uma Europa fascista armada. No Reino Unido e por aí vai. Professor, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem anotar isso aí. O armamento que a Europa vai comprar agora, ela vai pagar mais caro. Muito mais caro. Primeiro, por causa da demanda. Segundo, também, que vocês têm que lembrar uma coisa. As armas hoje, elas são high-techs, cara. High-techs. Toda arma, ela leva uma eletrônica embarcada muito... Tirando algum equipamento mais rudimentar de infantaria, mas a maior parte das coisas hoje em dia, você tem um chip, você tem alguma coisa ali. Essas coisas vêm da onde? Vêm tudo da China. Durante a guerra, a China restringiu a exportação de nitrocelulose para a Europa, que é a base da pólvora seca. É a base da pólvora seca. A China restringiu. A Nammo, acho que é a Nammo finlandesa, não me lembro qual empresa aqui agora. A Nammo é norueguesa. Eles estão tentando fazer nitrocelulose através de árvores de reflorestamento, porque o chinês não está fornecendo. Antimônio não está chegando para a Europa também. Você precisa de antimônio para endurecer o chumbo, para óculos de visão noturna, etc. Um jato de combate hoje leva 400 quilos de terras raras, que vem da China, o processamento ali. Então o que acontece? Esse suprimento vai continuar chegando? Vai. O chinês não vai deixar de vender, mas num preço lá para cima. Então se você pagava hoje, você pagava 80 milhões de dólares no avião, você vai pagar 120. E por aí vai. Então o europeu, ele tá achando que, não, a gente vai conseguir, não vai ser só 800 bilhões. E uma vez, olha, eu tive 1 ano e meio atrás, eu estava numa palestra com o Ciro Gomes e o Aldo Rebelo, no grupo trabalhista aqui em São Paulo. E o Ciro... A galerinha boa, hein? Olha aí quem tá aí de novo, ó. Quem tá aí de novo? Podcast Três Irmãos. Segue os caras aí, molecada. Segue os caras e senta o dedo no like. Falou uma coisa, ele foi profético, cara. Foi profético. Falou, o estado de bem-estar social europeu não vai sobreviver a essa guerra. Ele falou isso daí na palestra. Não deu outra. Esse dinheiro vai ser sangrado de alguma coisa. Agora não precisa chegar nisso, né? Seria mais barato ter feito algum tipo de arranjo. Aí você tinha tempo de se armar, sem fazer uma coisa atabalhoada, etc. Mas isso a gente extrapolando um pouco, Marcílio, para o ano que vem ou para os próximos anos, é um cenário meio caótico que a gente tem para frente. Não tem segurança nenhuma. É um cenário estável economicamente, politicamente e principalmente de guerras que podem explodir aqui ou ali, né? De animar a Venezuela ou de outros países, de repente vou invadir aqui. O mundo tá sem um xerife, né? Tá sem uma grande força. Você não acha que pode incentivar algum país a querer botar as manhãs de fora ou não?
Não, com certeza vai ter gente que vai ver essa queda dos Estados Unidos e vai fazer alguma coisa, até porque os Estados Unidos ele bota muita gente para baixo com o poder da bota deles. Né? Mas a Venezuela ameaça invadir, sim, realisticamente, eles ameaçam invadir alguém? Não, né? A Venezuela não vai invadir o Brasil, sabe? Esse não é um exemplo, né? A gente pode ver outros exemplos, mas esse não é um factível. Então, mas pensa, Vilana, qual país poderia ser, por exemplo? Venezuela ameaçou, né? Não, né? Que isso. Acho que não, né? Invadiu o Brasil? Foi só... tá Não, falando? não. Guiana. É, Guiana, Na questão lembra? desse Essequibo? O que você acha? Não, comandante? Não... Não, deixa ele falar, depois eu... Deixa ele falar. Qual outro? Taiwan, China-Taiwan. Xenaton é interessante, porque hoje já tem a matéria aí, acho que da Deutsche Welle, eles já estão vendo que Taiwan vai ser rifada também. Sério? Rifaram o Vietnã do Sul, rifaram o Afeganistão, rifaram a Ucrânia, você acha que não vão rifar Taiwan? Taiwan é a próxima. O que você acha? Não, Fala aí. a questão é esse aqui, por exemplo, semana passada teve um embate aí. Teve um navio militar venezuelano que ele começou a navegar muito próximo ali das plataformas de petróleo em Essequibo, no litoral da Guiana. Só que daí, por que eu acho que isso não vai acontecer? Porque mexe com os interesses aí reais dos Estados Unidos. Só voltar ali na questão de Taiwan, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? A ONU reconhece Taiwan como parte da China, os Estados Unidos reconhecem Taiwan como parte da China. Então esse negócio de rifar também é muito complicado, porque os Estados Unidos ele não é dono dessas áreas, né? Os Estados Unidos ele coloniza outros locais, como a gente sempre lembra, que os Estados Unidos colonizam Porto Rico e o Havaí, e Guam, que eu me lembro de cabeça, assim, deve ter mais alguma outra coisa. O negócio de Taiwan é que teve um político dos Estados Unidos ano passado que falou o seguinte: a gente vai lutar até o último taiwanês. Porque, no fim, eles não estão preocupados com Taiwan, eles não estão preocupados com a Ucrânia, nem com nenhuma pessoa que mora nesses locais. O foco é enfraquecer a Rússia, enfraquecer a China. Então, cara, assim, eles não estão nem aí, mano. Só esse povo que não entende isso, cara. As empresas que exploram petróleo ali são empresas americanas. Só por isso. Não que quero defender muito a soberania da Guiana, claro que não. Mas não acho que algum... Na minha concepção, tá? O Maduro, ele usou muito aquela retórica de vou invadir esse equipe, tá? Muito mais por uma coisa eleitoral do que qualquer outra questão. Mais pra bravata, bravata. Era um momento em que ainda... E pararam de falar nele, né? Você vê? Passou o tempo e ele ficou Esquece, né? Esqueceram. Era um momento em que ainda os acordos, eles estavam... A Venezuela parecia que ia deixar os opositores participarem do processo eleitoral, que teria vistorias internacionais. Então, para o Maduro, era importante ele falar alguma coisa que mexe muito com o nacionalismo do povo venezuelano, tanto que ele falava, isso aqui não é pauta direita e esquerda, isso aqui é uma pauta do povo venezuelano, a gente vai retomar esse equívoco, para desenvolver um sentimento nacional mesmo. Depois que ele percebeu que a Maria Corina Machado era muito mais popular, aí teve que afastar ela, Corina Iores também foi afastada, Edmundo Gonzalez, pode perceber também que ele parou com essa retórica de Essequibo, porque ele não vai invadir Essequibo. Não acho que ele vai confrontar o Reino Unido, que é aliado da Guiana, os Estados Unidos, que tem empresas petrolíferas, para invadir a Guiana. Sobre a questão China e Taiwan, eu não vi a notícia que o Farinazo passou, né? Só que os Estados Unidos, por exemplo, eles tinham inicialmente cancelado ajudas internacionais, inclusive no mesmo pacote tinham cancelado a ajuda para a Ucrânia, só que faz 1 semana, 2 semanas, eles voltaram com a ajuda militar a Taiwan. Aí a China até falou, Estados Unidos, a gente está avisando vocês, tem que manter uma política de uma única China. Ou seja, Taiwan é território pertencente aos chineses e vocês não podem fazer o conceito da ambiguidade estratégica do Biden. Mas, na minha concepção, não acho que a China vai fazer uma invasão para Taiwan agora, porque isso mexeria com os interesses de todo o Ocidente. Acho que eu falo bastante vezes, inclusive quando eu venho aqui, né, Vela? Quando você pega, por exemplo, o conflito em China e Taiwan, a China sabe que hoje Taiwan tem o escudo de silício, produção de chips, semicondutores, e uma invasão a Taiwan mexeria com toda a economia mundial. Ou seja, o mundo responderia a esse ataque, nem que seja com sanções, punições contra a China. A China primeiro está investindo numa desdolarização, está investindo no aumento da... Vamos comentar um pouco aqui, né? Tem um ponto nessa história aí que é o seguinte: sempre tem essa história de um mundo, né? O Rock, por exemplo, ele usa muito isso de um mundo livre, que na verdade, cara, são os países branco rico, né? A Bolívia está preocupada com guerra na Ucrânia, assim, está sancionando a Rússia. O Congo, Mali, sabe? Essa parte do mundo, eles estão preocupados com eles, cara. E eles não estão errados. Assim,
Então não é o mundo vai responder. Eu acho que o Brasil vai fazer alguma coisa contra a China, caso a China force aí uma reanexação de Taiwan. Não vai, cara. Não vai. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando falar nesse negócio de o mundo, o Ocidente, porque o Ocidente, a gente já falou isso também várias vezes, o Ocidente é uma ideia, não é uma parte, assim, existe uma parte geográfica de Ocidente e Oriente, mas quando se fala em Ocidente nesses termos, não inclui os brasileiros, né? O Ocidente é o Ocidente branco, o Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, sabe? Austrália, que está no Oriente, no caso, né? Mas entra como Ocidente porque é um país branco rico. Nova Zelândia, às vezes até o Japão entra nessa história de Ocidente, cara. A gente não entra, brasileiro não entra, brasileiro não é considerado Ocidente nessa história aí. E então não vai ter, o mundo vai condenar. Mano, a África vai se preocupar com a China pegando Taiwan de volta, sabe? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Quem vai se incomodar é a galera que é colonizadora, né? Das suas marcas pelo mundo, tá espalhando a nova Rota da Seda. Aí quando o mundo inteiro depender muito da China tá aí, e for praticamente impossível sancionar os chineses, aí eles realizam aquela operação militar, na minha concepção. Entendi. Então a respeito de Taiwan, a gente comentou na live ontem, né, que um dos motivos do Xi Jinping ter sido reeleito para o terceiro mandato é ele retomar Taiwan. E até agora não aconteceu, o mandato dele acaba em 2027. Então, eu conversando com alguns chineses aqui, os caras falaram, olha, ele tem que correr aí, né? Tem que correr para fazer alguma coisa. Então, vamos ver, né, cara? O que as pessoas comentam aqui comigo, o que eles acham que vai acontecer, porque eu pergunto às vezes o pessoal no trampo, né? E eles falam que assim, um dia a China vai começar a fazer um exercício militar ao redor de Taiwan e de repente, agora tomamos Taiwan de volta, sabe? É o que eles acham que vai acontecer. Eles não acham que vai sair assim um dia uma frota gigantesca, estamos na missão de, olha, vamos hoje... Não, vai ser assim, do nada, surpresa, pegamos Taiwan de volta. Então, vamos ver, né? Segurem-se nas suas cadeiras. E aí agora a gente fica sem o nosso amigo Tucci aqui. Como que eu faço, Léo? É que eu mando uma pergunta? Mande uma pergunta para nós aí. Vamos lá. Igor Horta está perguntando aqui, ó. O discurso do Macron o rearmamento europeu pode fazer com que a dissidência anti-União Europeia e nacionalistas enfraqueçam diante do inimigo comum russo? Se o pessoal acreditar, né? Porque o problema não é esse, né, gente? O problema é o bolso, né? Essa história é muito bonita, é que nem os Ucrânia, é outra coisa que você não ouve mais falar, né? Você não ouve mais falar, você não vê ninguém Até porque isso aí é uma parada nazi, não era? falando de Ucrânia, porque já tá doendo no bolso. Então, é o seguinte, a hora que chegar a conta, né? Você vê o tanque desfilando na rua, mas você não tem um guarda, você vai no posto de saúde, não tem aspirina, etc. Você vai pensar um pouco na vida. Você vai pensar o que aconteceu é o que eu falei, o caso da Volkswagen, o caso da VASF, o caso da Stellantis. Você tem vários casos na Alemanha de empresas que estão numa situação difícil. Porque tinha o gás russo barato, que tocava essas empresas todas, né? Aí de repente cortaram o gás. Né? Esse gás foi para a China. Você está deixando de comprar o gás barato, está vendendo barato para o teu principal concorrente. Olha aqui. E aí, qual que é o problema desse gás na Europa com relação a fábricas, né? A Europa faz muito frio. Eles usam gás para aquecimento das fábricas. E a gente, na empresa que eu trabalho aqui na China, a gente tinha uma fábrica, ainda tem, né? Até junho, inclusive a fábrica vai ser fechada, como muitas fábricas estão sendo fechadas na Europa. Um dos motivos é o custo da energia, o custo do gás para manter as fábricas funcionando no inverno. Então, faz menos 10, menos 15. Então tem que manter o aquecimento para a galera poder trabalhar. Só que com gás extremamente caro, não compensa mais. Não compensa mais. Então, essas fábricas estão mudando para o leste europeu, para a Turquia, que tem uma mão de obra muito barata, né? A Turquia tem inflação gigantesca, desvalorizou para caramba a moeda, tem todo um problema com os Estados Unidos. E aqui para a Ásia, né? Tem um monte de fábrica mudando para o Vietnã e Camboja para evitar as sanções dos Estados Unidos, né? Tem um movimento acontecendo aí das fábricas chinesas indo para esses países. Aí a gente está vendo aí os estadunidenses falando, não, porque a gente está desacoplando da China, né? As fábricas chinesas trabalhando em outro lugar.
É literalmente isso. Inclusive no México, né, que tem uma mão de obra mais barata. Então, é isso que está acontecendo. Na Europa, a questão do gás é justamente para aquecimento das fábricas. Que E coisa o custo da energia também, né, da energia elétrica. inteligente. Pô, dizem que o alemão é inteligente. Olha que coisa, que estupidez. Não deu outra que você vai se ferrar, cara. Né? Então eu acho o seguinte, enquanto ficar no discurso, beleza, a hora que o cara começar a pagar a conta, olha, professor, eu acho assim, o crescimento da extrema-direita na Europa vai ser muito difícil de segurar, porque o descontentamento é grande. É isso que acontece quando acaba a Segunda Guerra Mundial e os caras pegam um monte de nazista para continuar controlando os países, principalmente a Alemanha. A gente vai ver a fundação da OTAN, boa parte da galera que criou a OTAN era nazista. Os próprios britânicos, né, tipo Churchill, era a galera fascista supremacista branca. Então, assim, nunca houve uma desnazificação do oeste europeu, né? Então, essas ideias sempre continuaram lá, sempre. Alguém falou aí... Navy Seals na frente do espelho 3 vezes e sumonaram hoje no Marcelo Militar. Agora, e outra também, né, pessoal? Vamos lá. O cenário é o velho problema do antes de 2022. Você tinha uma Europa que era vanguarda na venda de produtos industrializados, você tinha uma matriz econômica, uma matriz energética barata, que era o gás, etc. O mundo hoje é outro, cara. A Europa não consegue competir com a China. Eu fiquei impressionado de ver uma reportagem, eu não me lembro quem foi, se foi na Deutsche Welle, da BBC, eu não lembro. Mas eu fiquei impressionado. Diz que a quantidade de empresas alemãs que ainda usam fax, que é uma coisa de louco. Eu não sabia. Fax, Não, o Japão, sério? cara. O professor... No Japão também. O Japão, né, alto cápsula da tecnologia, os caras usando fax, cara. Eu tentei passar precisava mandar um fax pro YouTube, inclusive. Eu queria mandar não consegui mandar um fax em São Paulo. Não há lugar onde se passa fax em São Paulo. E a Alemanha usa fax pra caramba. Eles estão completamente desatualizados em relação ao chinês. Mano, Hong Kong é assim, tá? Hong Kong, eu fui fazer a minha declaração de imposto de renda, era por papel. Eu recebi uma carta do governo de Hong Kong, quando eu morava lá, né? E eu tive que responder por carta. Eu fui pedir um cartão de crédito, eu tive que fazer por carta. Eu tive que cancelar... Putz, eu tive que cancelar algum negócio lá. Eu tive que cancelar algum serviço em Hong Kong. Eu tive que fazer uma carta e mandar uma carta. Sim, Hong Kong, cara, aqui do lado da China. Em 2020, e isso era 2019, sabe? É um absurdo, maluco. Porque o que acontece é o seguinte, quando começou essa brincadeira de carro elétrico, Para pedir cartão de crédito no HSBC, eu tenho que mandar um documento preenchido, assinado à mão, tudo preenchido à mão, no HSBC de Hong Kong, para pedir um cartão de crédito. o governo chinês botou mais de 200 bilhões nas empresas. Então, hoje em dia, você já não pode mais dizer que o carro chinês é xing-ling, camarada. Não. É um puta de um carro bom pra caramba. A Europa não tem condição de fazer um carro nesse custo, com essas comodidades todas. Então, assim, eu não sei como é que vai ficar isso aí. Eu tô muito... Só para concluir, passar para vocês, para não ficar monopolizando aqui a conversa. Eu tô muito pessimista com isso, porque 800 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. cara. É muito dinheiro. E eles vão tirar esse dinheiro do pobre. A hora que começar as consequências disso, né? O eleitor... Como já dizia o Tupac, eles têm dinheiro para comprar arma, mas não tem dinheiro para ajudar os pobres. É isso aí.